Oi pessoal, damos início à nossa aula falando da primeira parte sobre a questão da atividade racional. A nossa mente, ela trabalha para o entendimento das coisas usando a racionalidade. E basicamente nós temos dois tipos de razão, relembrando o que nós já estudamos. Primeira razão é a razão objetiva, é quando se entende que o objeto, o mundo, a realidade é conhecida por si só. E a segunda é a razão subjetiva. Aí é importante lembrar que a razão subjetiva depende do sujeito. Então é aquele entendimento, aquele conhecimento que depende da minha ação racional. Para eu entender a realidade, eu preciso de um esforço intelectual, né, de etapas. Então, razão objetiva é quando se diz que está no objeto, e subjetiva quando o conhecimento depende da pessoa. Também relembrando os 4 princípios racionais: a identidade, a identificação do objeto, o nome dele, a não contradição. Se eu digo que aquele objeto se chama caneta, eu não posso dizer ao mesmo tempo que não é caneta. E o terceiro excluído: ou é caneta ou não é caneta, não pode ser uma terceira coisa. Então a razão entende também que não tem uma terceira opção. E por fim, a razão suficiente, que é a causa. Qual é a razão desta chuva? Então eu procuro explicações por que está chovendo. Bem, o que você está vendo nesta imagem, pessoal? O que você está vendo? Rosas, né? Imediatamente eu percebi que são rosas. Quantos triângulos vocês estão vendo nesta imagem? Epa, agora não é tão fácil, tem que olhar, pensar. Voltando aqui. Rosa, quantos triângulos? Esse aqui é mais difícil. Aqui eu tenho uma intuição, inclusive é uma intuição empírica, porque eu olho e vejo. Essa aqui não, depende de um raciocínio, de uma observação mais acurada, de etapas. Então vamos ver isso nesta aula, essas duas grandes diferenças. Então a filosofia trabalha com duas modalidades da razão subjetiva. Vamos lá então. A primeira modalidade é a intuição. A intuição é quando você capta tudo num ato só. Eu não preciso ficar pensando muito, raciocinar, comparar, relacionar, ok? E o raciocínio, ou razão discursiva, porque tem um percurso, ou um discurso, que eu preciso trabalhar uma etapa para seguir para outra. Então, é isso que nós vamos ver agora, que a intuição é de uma vez só, raciocínio são etapas. Então a intuição é um ato direto, imediato, a gente compreende rápido o que está acontecendo. Tem um exemplo no livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, em que Reobaldo de Adorim percebe que eles estão apaixonados, mas depois, no final, alguém dele vai perceber que a outra pessoa não é exatamente um homem, é uma mulher. Mas isso é uma captação, que ele tem uma informação de uma realidade que ele capta de uma vez só. E é muito pessoal, muito subjetivo. A intuição depende de conhecimentos anteriores. Então, se eu falo que eu conheço uma rosa, eu preciso saber da rosa. E a conclusão de um percurso, se eu conheço a rosa, eu posso trabalhar por um outro percurso, que é saber se essa rosa é nova, se ela já está murcha, assim por diante. A intuição pode ser empírica, quando eu tenho a experiência sensível. Eu olho para uma flor e tenho uma sensação boa, vejo a cor da flor, tudo ao mesmo momento. Olho o céu escuro e aquela empiria, aquela experiência sensível me diz que pode chover. Intelectual é quando não depende daquela coisa externa. Sobretudo quando eu penso no fenômeno. Então a intuição intelectual, ela é universal, vale para tudo, e é necessária, tem que acontecer. Então, por exemplo, o amarelo é diferente do azul. Isso não precisa demonstrar, não precisa mostrar que é amarelo na tua frente e depois o azul. A sua mente capta isso. Uma outra informação, todo é maior que as partes. Então, a tua intelectualidade, tua intuição intelectual capta que isso é verdade sem precisar de grandes demonstrações ou percursos discursivos. O conhecimento direto dos princípios da razão, ok? Vamos lá, então, entender como é que Platão trabalhava essa questão da intuição intelectual e empírica. Ele dizia que quando o prisioneiro saía da caverna de Platão, né, no mito da caverna, alegoria da caverna, ele olhava para o sol. Então ele tinha uma intuição empírica, porque ele olhou o sol.
Então ele percebeu uma luz que faz bem, a luz do bem. Enquanto que o filósofo, quando trabalha as ideias e descobre algo, tem uma intuição intelectual, uma capacidade maior. Então ele trabalhava suas duas diferenças. O filósofo René Descartes, ele vai trabalhar uma outra ideia, avançando nessa questão da intuição intelectual. Ele diz assim: cogito ergo sum. Penso, logo existo. Uma frase aparentemente boba. O que ele quis dizer? Que eu tenho que duvidar de tudo, todos os conhecimentos. Só não posso duvidar de mim mesmo porque eu estou pensando. Porque eu só estou pensando, eu não preciso de demonstração. Se eu estou pensando, porque eu existo. Então, existir, eu não preciso provar que eu estou existindo, porque a intuição capta tudo num ato intelectual, aquela verdade do pensamento pensando em si mesmo. Então, penso, logo existo, é o ponto de partida que não precisa de demonstração, porque é uma intuição intelectual. No mito da caverna ainda, nós podemos dizer que a pessoa, quando vai ver o sol ou entender como funciona a realidade lá fora, ele passa depois para um raciocínio, que é uma etapa de conhecimento, como funciona isso, como funciona aquilo. Aqui nós temos um exemplo de Arquimedes. Arquimedes foi dado a tarefa para ele descobrir se tinha a quantidade de ouro que o rei tinha dado para uma pessoa fazer lá uma coroa. Quando ele estava tomando banho, ele percebeu que o seu corpo derramava água. Ele teve uma intuição: opa, o objeto que entra na água derrama uma quantidade de água de acordo com o volume. Então, ele pegou uma bola de ouro com o peso que foi dado para quem fizesse a coroa e colocou na água. Depois colocou a coroa e percebeu que saiu mais água, sinal que a coroa a pessoa colocou mais outros materiais menos pesados, né, para dar o mesmo peso, portanto aumentou o volume. Então tinha mais volume, portanto não era todo de ouro. Descobriu-se a fraude. Então, num primeiro momento, teve uma intuição intelectual. Para aplicar num processo de raciocínio complexo, aí teve que ter o raciocínio. Então, o que nós vamos trabalhar nessa concepção aí? Nesse pequeno exemplar aí. A razão discursiva, ela trabalha, portanto, por etapas, diferentemente da intuição. É um raciocínio. A intuição, ponto de chegada, também ponto de partida para um processo. Então, o raciocínio é o conhecimento que exige provas, um ato num processo. São vários atos conectados, né? Então, nos casos em que não há particularidade, mas generalidades e universalidades, aquilo que eu preciso conhecer, que se aplica a várias situações, eu tenho três tipos, portanto, de raciocínio ou de razão discursiva: a dedução, a indução e a abdução. Vamos tentar entender aqui um exemplo da onça e o escoteiro. O escoteiro avança na mata e ele tem um raciocínio empírico e prático. Ele começa a fazer inferências. Ele está andando na mata, de repente ele vê alguns sinais diferentes ali naquele barro. Adiante, um pelo amarelo, e percebe que tem um animal de 4 patas e a pata não é tão pequena, não é de um gato. Então o que ele começa a fazer? Inferências. Ele começa a raciocinar sobre a situação. Então, o objeto do conhecimento é a onça. O sujeito de conhecimento é o escoteiro. Então, se ele vê aqueles sinais, ele não precisa ver a onça para conhecer. Ele trabalhou um determinado raciocínio, né, empírico, muito prático, para chegar àquele entendimento. O que fez o escoteiro? Saiu longe da floresta, porque o perigo estava iminente. Não precisava ver a onça, porque o perigo estava acontecendo. Isso é um raciocínio. Qual deles? Dedução, indução ou abdução? Isso é um assunto para a próxima aula. Valeu, gente? Vamos aguardar e nos vemos na próxima aula para entender qual a diferença entre dedução, indução e abdução e qual se aplica a este caso da onça e do escoteiro. Até lá!